Prazer, meu nome é Bruno. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre tensões médias. O primeiro deles é 1.37. Ele pede para descobrir as tensões médias normais no ponto B, no ponto C e no ponto D. Além disso, ele pede para a gente fazer um rascunho do elemento de volume finito localizado em cada seção. Tá. Bom, como a gente pode ver, aqui a gente já tem todos os dados que o exercício precisa. A gente não precisa fazer um diagrama de corpo livre de todo esse corpo aqui. Se a gente fizer um diagrama de corpo livre apenas dos pontos que a gente está interessado, é o que a gente vai funcionar para o exercício. Bom, indo pela lógica, o primeiro ponto que eu vou fazer, na verdade, antes dos pontos, como a gente tem aqui três áreas diferentes, é interessante a gente já preparar o valor dessas áreas. Nesse caso aqui, começando por B, a área B vai ser igual a 65 ao quadrado vezes π divididos por 4. E isso daqui vai nos dar 3.318,3 milímetros quadrados. Para a área C, a gente vai ter que vai ser 140 ao quadrado vezes π sobre 4. E isso daqui vai nos dar 15.393,8 milímetros quadrados. E por último, a área D, que vai ser 100 ao quadrado vezes π dividido por 4. Isso vai nos dar 7.854 milímetros quadrados. Bom, agora que a gente já tem as áreas, a gente pode realmente começar o exercício. Começando pelo ponto D, que é o primeiro ponto que ele pede, a gente pode fazer uma análise tanto desse lado aqui quanto desse lado aqui. Vai do que tem menos variáveis para você mexer. Com isso, fazendo a primeira coisa, para o ponto B, vamos ter que um retângulozinho aqui em cima, 500 newtons para cá, e daí a gente vai ter uma força normal. Como essa força está para baixo, a normal tem que estar para cima. E como só tem uma força, normal é igual a 500 newtons. Logo, para a gente avaliar a tensão normal média, é só substituir os dados que a gente já tem. Ou seja, 500 divididos pela área B, que é 3.318,3. E isso daqui vai nos dar 150,68 kPa. Só lembrando, como a gente está trabalhando com Newton e milímetros, nosso resultado final ele sai em megapascal. Ou seja, esse valor aqui não vai ser em quilopascal. Isso aqui foi apenas uma mudança que eu já fiz já com o valor final e multipliquei por 10 a terceira. Se você quiser que saia em pascal, você tem que fazer esta área aqui vezes 10 a menos 6, que daí vai passar para metros quadrados. Fazendo a mesma coisa para o ponto C, nesse caso fazendo de cima para baixo, agora na seção é aqui. Tá, a gente teria esse retângulo com uma força de 500 de novo. Isso daqui também é desproporcional, né? Mas enfim, é para ser funcional, não para ser bonito. Nesse 500 newtons para baixo, a gente não tem nenhuma força aqui, então vamos ter uma outra reação normal para cima e ela vale 500 newtons novamente. Consequentemente, tensão normal média no ponto C vai ser 500 divididos pela nossa área no ponto C, que é 15.393,8. E isso daqui, fazendo a mesma questão das unidades que nós já temos, vai nos resultar em 32,48 kPa. Agora, fazendo esse mesmo processo de novo para o ponto D, o que nós temos? Agora, a nossa seção ela vai acontecer neste ponto aqui. A gente tem duas possibilidades. A gente pode analisar, como eu já disse antes, aqui para cima. Então, considerar todo esse corpo. Então, esse corpo B, esse corpo C inteiro e uma parte do D. Ou apenas essa partezinha aqui do D. Que é o que nós vamos fazer, porque daí é só uma força para a gente trabalhar, é mais fácil. Nesse caso aqui vai ser uma força de 200 newtons para cima. Consequentemente, N tem que estar para baixo. E N vai ser igual a 200 newtons. Logo, como a gente já tem a área e já tem a força, é só aplicar a formulazinha da tensão normalmente, que é 200 divididos pela nossa área.
que é 7.854. E isso daqui vai nos resultar em 25,5 quilopascal. Bom, o exercício tem uma segunda parte, basicamente uma letra B, que ele pede para fazer um rascunho dos resultados sobre um elemento de volume finito, ou seja, ele quer que a gente represente o estado geral de tensões para esse objeto num elemento finito. Então, no ponto B, se a gente analisar, a gente vai ter o que? No ponto B, novamente, vai ser um elemento finito, então apenas um quadradinho aqui já serve. E a nossa tensão normal no ponto B, ela está comprimindo. Então aqui ela também vai estar comprimindo. NB e NB. Então, compressão. No ponto C, a gente vai ter que, de novo, mesmo retângulozinho, a gente vai ter que a força normal, nesse caso aqui, e esse daqui é o nosso ponto C, está comprimindo de novo. Opa, está comprimindo de novo. Então, compressão da força normal C num elemento finito. Um elemento de volume finito, no caso, desculpe. E o último ponto, que é o nosso ponto D, no mesmo comportamento dos outros, se a gente analisar bem, ele está comprimindo. Consequentemente, a gente representa no elemento de volume infinitesimal ele comprimindo. Bom, gente, esse foi o exercício. Ele é um exercício bem simples, ele é um exercício basicamente de aplicação direta. A única coisa que era um pouquinho mais complicado, mas né, nem tão complicado assim, como vocês puderam ver, seria um pouco dessa parte B aqui, só porque às vezes fica meio difícil de você lembrar o que ele quer. Mas é basicamente isso. Bom, o segundo exercício que a gente vai fazer hoje vai ser o 1.74. Eu escolhi esse exercício porque ele não é um exercício difícil também, mas ele tem esse carregamento aqui que até o momento a gente não viu, né? A gente tem esse carregamentozinho aqui que a gente não viu. Mas não é tão complicado quanto parece. Bom, o que que o enunciado fala? Ele fala que a área da seção transversal da barra é de 400 metros quadrados. Ou, se a gente preferir, a gente já pode colocar que a área é igual a 400 milímetros quadrados. Bom, continuando, se ela estiver sujeita a uma carga axial distribuída uniformemente ao longo do seu comprimento, e as duas cargas concentradas, ou seja, essa daqui e essa daqui, ele pede para determinar a tensão normal média na barra para x, no caso com x sendo maior que 0,5 e menor ou igual a 1,25. No caso, o que ele está dizendo? Ele quer dizer que a gente vai analisar esta seção aqui, ou seja, daqui até aqui. A gente poderia aplicar o diagrama de corpo livre direto já para o corpo inteiro para descobrir essa reação aqui a x, mas tem outra forma de fazer. Se a gente analisar a seção que a gente tem ali, como por exemplo, do lado esquerdo dessa seção, pensando nesse ponto aqui, a gente teria um x que começa aqui nessa seção, a reação a x desse lado e a nosso carregamento W igual a 8 kN. E o último dado seria basicamente numa distância de 0,5 metros, uma forcinha concentrada de 6 kilonewtons. Só, só deixar aqui um pouco mais claro para a gente ver o corte. E aqui a gente teria nossa força normal. De cara a gente já poderia chutar um sinal para N, que seria, por exemplo, para cá. Lembrando que se a gente for errado, ele corrige no final esse valor, só vai dar negativo. E olhando para essa mesma análise de seção, só que desse lado de cá, a gente teria aqui 3 kN, o carregamento distribuído de W, e é isso, basicamente, né? Só deixar aqui mais destacado. E a nossa força normal, que se essa daqui eu chutei para nesse sentido, do outro lado da seção deve estar no sentido contrário desse daqui. Então, normal. De cara, qual que é a análise mais fácil? A gente tem que calcular o diagrama de corpo livre para a estrutura inteira,
fazer tudo isso daqui para descobrir a x, para depois calcular n, ou analisar o lado direito que a gente não tem nenhuma variável. Obviamente é o lado direito. A única coisa que a gente tem que ter em mente nesse lado direito é que aqui a distância é x, como a gente já viu. Mas aqui a distância não é x. A distância é o comprimento total que a gente tem, ou seja, o 1,25 menos x. Por quê? Esse x a gente já sabe que ele é maior que 0,25, 0,5. Então, quando ele vai aumentando, esse lado de cá vai diminuindo. E, né, por aí vai. Então, se a gente fizer 1,25 menos x, isso é a distância que nós vamos ter aqui. Então, seria isso, basicamente. Essa é a única coisa que a gente tem que ficar esperto se a gente for olhar nesse lado. A gente não pode falar que aqui é x, porque não é x. X é a medida daqui para cá. Então, quando aumenta essa daqui, automaticamente deve diminuir essa daqui num limite de 1,25. Entendeu? Com isso, o exercício se torna bem simples, né? Ele é um exercício que, se você tem essa análise, você pode ou complicar indo pelo lado esquerdo ou facilitar indo pelo lado direito. De cara, a gente vai só fazer o somatório de força em x igual a zero, considerando para a direita positivo. A gente vai ter o quê? 3 kN menos n mais 8 vezes 1,25 menos x. Tudo isso daqui deve ser igual a zero. Se a gente só isolar o n, a gente chega aqui. N é igual a 13 menos 8x. Só que lembrando, isso daqui tem kilonewtons. E isso daqui também, obviamente, né? Se a gente só resolver isso daqui. Então, 10 a terceira. Consequentemente, estamos trabalhando em newtons. Agora a gente já tem a nossa força normal. É muito fácil o exercício, é só aplicar a fórmula da tensão normal média. Tensão normal vai ser igual a nosso N, ou seja, 13 menos 8x vezes 10 a terceira, divididos pela nossa área de 400 milímetros quadrados. Isso daqui vai nos dar 32,5 menos 20x. E como a gente usou newton e milímetro, o resultado final é em megapascal. E esse é o exercício. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Por hoje foi só esses dois exercícios sobre tensão média. Não foram exercícios complicados, só foram exercícios que tinham alguns detalhezinhos que era importante você se atentar, principalmente nesse exercício 2, que de cara ele parece ser um exercício mais complicado, mas ele é um exercício tão fácil quanto o primeiro. E é isso. Obrigado pela aula de hoje e até a próxima.